Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Aqui estamos mais uma vez para trazer mais uma ministração de poder. Agradecendo desde já você, por você ter dado seu like, ter se inscrito e ter apertado o sininho das notificações. E compartilhado. Continue compartilhando e eu peço para você que continue nos ajudando, né, nesse canal. Não é cobrado nada, você vai se inscrever, não cobra nada, em nome de Jesus. E assim nós vamos informando através do seu sino de notificação que você apertar, querendo todas as ministrações que esse canal produz através de minha vida para te abençoar. Vamos continuar nossas ministrações de hoje. A ministração de hoje se encontra no livro de Gálatas, capítulo 17. Amém? Que diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Isso é muito interessante, porque esse livro de Gálatas, especialmente esse capítulo, vai falar sobre a luta da carne, as dificuldades que nós como cristãos, todo ser humano enfrenta, todo ser humano enfrenta a luta ferrenha e que na realidade a carne quer porque quer voltar a ter domínio, tá no controle. E a carne é aberta para todo tipo de paixão. Quando eu digo paixão, eu me refiro a desejo de estar praticando todo tipo de mal. E hoje eu quero compartilhar com você, dentro desse texto, desse contexto, vencendo o espírito de hostilidade. Eu não sei se você tem tido consciência das experiências que a gente passa, porque à medida que a gente vai se envolvendo com o Espírito Santo, tendo profunda comunhão com o Espírito Santo, a gente vai tendo sensibilidade e percebendo coisas espirituais que se processam na nossa natureza, coisas que têm a ver com nossa carne, porque isso é um problema muito sério e muito grave. Uma certa vez feita, eu tive uma experiência, que não faz muito tempo, com o espírito de hostilidade. São coisas assim que o Espírito Santo vai me mostrando como acontece, como a importância da gente perceber e discernir, para a gente saber como lidar com as lutas espirituais que se processam na nossa alma e que atingem o nosso espírito e que atingem a nossa fé, se assim nós não soubermos lidar com essas situações. São coisas terríveis, a carne é terrível e há muitas e muitas situações por causa da carne e que envolve a carne, que trazem problemas para a nossa comunhão, nosso relacionamento com as pessoas, com nós mesmos, com Deus, com a nossa fé, com a nossa salvação. E eu estava orando e meditando na palavra de Deus, estudando e orando, estudando, quando eu comecei a ver, saindo assim no mundo espiritual, nos ares, não era um lugar físico, era um lugar espiritual, um bicho muito grande e largo, muito largo, muito largo e grande, e que estava, eu não cheguei a ver o final desse bicho,
E ele era muito carrancudo, ele era muito enfesado. Ele, ao mesmo tempo que ele lembrava uma cobra, ele não era uma cobra. E o couro dele, o corpo dele era horrível, assim, grotesco, grosseiro. E ele, como se ele estivesse saindo, eu entendo que Deus estava me revelando sobre ele, sobre o espírito da hostilidade. E ele, mais ou menos, eu continuei olhando e repreendendo, e não saía. E eu continuei olhando e vendo, e meu Deus, que bicho é esse? Quase eu não estava detectando direito com que ele se parecia. Na realidade, era um largato. Parecia uma cobra, mas não era cobra, não tinha cara de cobra. Tinha de um largato, mas eu não vi as garras. E por isso que eu achei que parecia uma cobra, porque eu não vi esses detalhes. E saía, já tinha uma boa parte do corpo, grande e largo, muito largo, quase da cabeça até onde eu vi o corpo, era a mesma, tipo, o mesmo tamanho, a mesma largura. E muito horroroso, uma sensação muito ruim, uma presença muito ruim, muito ruim, muito ruim. E que eu não tinha tido experiência, porque assim, eu tenho muitas experiências com revelações e visões, muito. Eu tenho com sonhos, mas mais marca visões e revelações. E vejo muitos animais, que na realidade, geralmente Deus fala muito comigo assim, desse tipo, que tem a ver com aquele tipo de comportamento, daquelas atitudes de pessoas, ou de como o espírito maligno, imundo, está operando, agindo. E era um tipo de um largato. E demorou assim algum tempo, não foi meia hora, mas demorou no mundo. O mundo espiritual, as horas não é igual da gente, do mundo natural. Ela parece uma eternidade, às vezes os minutos, os segundos, parece que a gente já demorou um bocado de tempo vendo. E principalmente quando é uma coisa desagradável e que ocasiona assim, é uma sensação muito ruim, a presença muito ruim desse ser. Não estava perto de mim, estava nos ares, e eu vi. E entendi que o Espírito Santo descobriu aos meus olhos, fez eu ver no mundo espiritual, visto que eu estava orando por batalhando, eu estava meditando e repreendendo, pedindo ao Senhor que revelasse as coisas ocultas, que revelasse as coisas que, as fortalezas do mal, as plantações, as tradições malignas que operam nossos membros, né? Na nossa carne, no nosso ser. Orando, repreendendo e clamando a Deus para que abençoasse as pessoas, para que libertasse, e enfim. E ali eu tive dificuldade, como eu disse, de discernir, perguntando ao Senhor, o que é isso, meu Deus? O que vem a ser isso? Por que bicho é esse? Por que esse bicho? O que está acontecendo que eu não estou entendendo? Até então eu estava orando e meditando na palavra, e orando e meditando, e orando e orando e meditando. Mas eu não estava sabendo, não tinha. A gente não sabe, né? Como que quando Deus vai revelar coisas para a gente, às vezes a gente não sabe, a gente está orando por uma coisa, a gente não se dá conta que o mundo espiritual é tão real e quando Deus mostra, dependendo do que Deus mostrar, por exemplo, coisas espirituais da parte de Deus, coisas, bênçãos, maravilhas, é diferente de quando Ele faz a gente ver o mundo espiritual das trevas, dos espíritos imundos que operam, de que maneira eles operam. Então era um bicho muito bruto,
Era um bicho muito grotesco, era um bicho muito raivoso, era um bicho muito perverso, perverso, hostil. Eu anotei hostilidade, revolta, estupidez, agressividade, crueldade, grosseria, brutalidade, animosidade e mais coisas. Tudo nessa categoria de hostilidade. E ele opera na carne da pessoa, ele opera nos sentimentos, ele opera na natureza humana, viu? Causando ódio e grosseria, estupidez. Porque tem comportamentos e tem atitudes humanas que elas parecem certos tipos de animais. E eu tenho muito desse tipo de informação, que o Espírito Santo me revela muito esse tipo de coisa. E eu passo a entender, eu passo a ver, e a observar, e a comparar, e a checar que é realmente Deus falando. Que às vezes são coisas da mente da gente e as coisas deturpadas que o inimigo, as trevas, os espíritos imundos, eles mostram. Então, eu fiquei assim, meu Deus, o que vem a ser isso? Aí, como eu disse, né, não somente sabendo de quem se tratava, que era o espírito de hostilidade, mas como ele se manifestava nas pessoas. Aí fui orando e fui repreendi espíritos tribais. Tribais. Repreendi cadeias e caixas de espíritos tribais. Entendi que tinha a ver com trabalhos específicos de demônios que operam nas matas, nas tribos. Tem tribos que o ser humano, outro dia eu estava assistindo, de tribos que não foram civilizadas, nem recebe pessoas lá, eles são tão hostis, tão hostis. Eles agridem as pessoas, eles não, entre eles mesmos, um mata o outro, entre eles mesmos eles são hostis. Por alguma coisa que acontecer entre lá eles matam. Eles são muito hostis, eles não aceitam ninguém naquela ilha. Eu não sei o nome do lugar, eu não sei qual era a tribo, mas não é somente uma, há várias, mas essa daí eu vi. E eles são muito agressivos e hostis. E muitas pessoas e muitos de nós tivemos parentes que vieram desse tipo parecido com esse tipo de tribo. E que não somente isso, mas a própria natureza humana, depois que o pecado entrou, ela tem hostilidade. E o inimigo, vendo toda a deformidade da natureza humana, da obra da carne, ele se aproveita, porque se identifica com ele. A obra da carne que se identifica com aqueles espíritos imundos, né? A cobra, a falsidade, a serpente, o engano, a sutileza, o jacaré, os crocodílios, os dragões, hostis, hostilidade, perversidade, brutalidade, ruindade, crueldade. E ali aqueles nativos, eles quando pessoas tentaram se aproximar, eles jogavam coco, arrancavam coco e jogavam, lançavam contra as pessoas para não se aproximarem, que não se aproximassem deles, porque eles não queriam vínculo, porque eles não sabem se relacionar bem com as pessoas. E aí a reportagem falava que eles eram
uma tribo que não aceitava nenhum tipo de aproximação, nem de que se achegassem a eles. Então, quando eu repreendi os espíritos tribais que operam, né? Quantas pessoas foram descendentes de pessoas que viveram, que eram assim, e que tinham essa natureza parecendo animal. Não estou dizendo que ninguém é animal, não. Mas parecia animais. Esse tipo de comportamentos. Tem animais que são assim. E ali eu fiquei pensando e orando, pedindo a Deus para entender o que não somente eu estava vendo, mas entender onde queria chegar com tudo isso. Não estava aqui me fazendo de vítima, nem vitimando as pessoas, mas eu queria saber entender pelo Espírito Santo o que estava acontecendo. Então foi quando, como eu disse, fui orando e eu ouvi falando tribais. Eu entendi espíritos tribais, entendi esse comportamento, esse tipo de natureza. E isso, muitos de nós herdamos de nossos antepassados. Essa natureza violenta, essa grosseria, essa estupidez que às vezes a gente entrega a vida a Jesus e a gente não compreende de onde está vindo, por quê, meu Deus? O que é isso, meu Deus? Por que eu sou assim, meu Deus? Porque eu sou hostil, eu converso com hostilidade, eu respondo com hostilidade, eu me relaciono com as pessoas, conversando com a pessoa com hostilidade, agressividade, atacando, ferindo, agredindo, com estupidez. Até o tom de voz, no tom de voz, na maneira de falar, as palavras são palavras agressivas, hostis, palavras que ferem, palavras que magoam, palavras que matam as amizades, relacionamento, até mesmo com Deus, com as pessoas, com os filhos, com os maridos, com os pais, os irmãos no trabalho, na igreja, na escola, no trabalho, na faculdade, na rua, nas filas, no telefone, pregando, ensinando, doutrinando, tocando, cantando, sendo na área profissional, né? Tem pessoas que têm uma capacidade de inteligência muito grande que Deus deu, sabem, conhecem muito bem, são bons profissionais no que sabem sobre sua profissão e como fazer. Mas são pessoas hostis, são grossas, estúpidas, rancorosas, frias, perversas, indiferentes, cruéis, respondem com grosseria, com brutalidade, que quase anula o seu serviço, mesmo sendo pago. Mas a pessoa se sente violada, se sente agredida, porque na realidade são agressões, são maneiras parecendo espinho, espetando. E isso, quando eu fui tendo entendimento, eu fui percebendo no lugar onde eu estava, tinha pessoas, e eu fui percebendo a influência dessa experiência que eu tive. Eu não cheguei a conversar diretamente, muitas vezes, com as pessoas, mas eu percebi um ambiente, hostilidade, de uma pessoa responder para a outra na família. Hostilidade. Perguntava uma coisa, a pessoa respondia uma coisa que não tinha nada a ver, que podia encurtar o caminho da conversa, no sentido, sim, de responder a pergunta que foi feita. Estavam conversando entre si, e aí uma perguntava uma coisa, a outra respondia com uma hostilidade, uma brutalidade, uma agressividade, uma dureza, uma ruindade, parecendo que queria tragar a pessoa, parecendo estava além da capacidade da pessoa. Eu não sei se a pessoa percebeu o quanto que foi estúpida
E ao invés de responder a pergunta que foi feita, a pergunta do dia a dia, uma perguntando ao outro alguma coisa que não está no lugar, o que é que vai fazer, como é que vai fazer e tal. Aí respondeu com aquela. Fez um rodeio com a resposta, ou seja, usou uma resposta que não era uma resposta, era uma maneira de agredir. Pegou uma agressão, palavras de agressão, falando com aquela voz de estupidez, de agressividade, de hostilidade, para chegar na resposta. E quando chegou na resposta, já tinha ferido. Eu me senti mal. Já tinha havido a presença desse espírito foi real. Era uma revelação profunda que Deus estava me dando. E ali, e qualquer pessoa que conversasse qualquer coisa, estava aquele ambiente de hostilidade. Era uma coisa tão natural. Não é natural porque está certo, era natural porque já estava normal, já é normal essa situação, que estava vendo assim, parece que dois bichos iguais, dois monstros, dois largatos, um brigando com o outro, um agredindo o outro, um atacando o outro. E não vou mentir, eu fiquei mal. Vendo essa cena, eu fiquei mal, me sentindo mal. E comecei a orar. Comecei a orar, buscando de Deus. E quanto mais eu orava, mais eu sentia em mim a hostilidade. E o meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, era um domínio além, um domínio que já tinha, o nome está dizendo, dominado as pessoas. E elas se comunicam com esse espírito, no sentido, com essa influência desse espírito. Eu acredito que é o mesmo espíritos imundos que trabalhavam na família, que trabalhavam com seus parentes, e que isso passou de família, de geração em geração, porque se tratava de família, de geração em geração, e todos eles se comunicam com esse tipo de comportamento, com esse tipo de agressividade, estupidez, com esse tipo de hostilidade. E pior, achando que está abafando, que está respondendo, que está no direito de responder, porque perguntou, sentiu. Então, é assim, um sentindo que está ferindo o outro. Se um pergunta, o outro responde com hostilidade, então, e aí a hostilidade, hostilidade, uma coisa, e me trouxe um desgaste, um mal-estar no meu corpo, meus nervos, eu me senti mal, eu fiquei com meus nervos, me sentindo mal, a flor da pele. Ou seja, esse tipo de espírito, e trabalhando nas obras da carne, colocando ódio, rancor, espírito rancoroso, estúpido, de hostilidade, que não se dá conta de frear, não sabia. As pessoas não sabiam responder se não fosse com hostilidade. E que está havendo um desgaste, bate um cansaço. Como assim? Dá um desgaste psicológico, emocional tão grande que os nervos ficam abalados e fica um ambiente pesado e dá um cansaço. O corpo da pessoa cansa. E muitas pessoas têm problemas de cansaço. Não é doença física, assim, não é uma doença, não é uma falta, às vezes, não é falta de. É problemas de relacionamento ruim, de hostilidade, que traz um desgaste psicológico, traz um desgaste, é um peso muito grande, é uma força muito grande que a pessoa gasta com a grosseria, os nervos ficam tensos, o sistema nervoso fica alterado, abalado, e aí aquele desgaste e aquele mal-estar de decepção, porque... E aí eu comecei a discernir como é que ele trabalhava.
Eu comecei a discernir como é que faz esse desgaste, como é que fica o ambiente, como é que ficam as pessoas envolvidas nesse tipo. Então, Paulo teve as experiências dele. Paulo, pelo Espírito Santo, falou aqui, né? Nesse texto que eu li de Gálatas, o que é que ele diz? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A pessoa aceitou Jesus e eu estava diante de pessoas que eram salvas, mas que está sobre este domínio desse espírito de hostilidade. Por isso que, quando eu repreendi, ele não saiu. Porque Deus também ia me mostrar na íntegra como é, como é que ele age, como é que ele trabalha nas famílias, como é que ele trabalha nas pessoas, como é que ele opera nos nervos. Traz uma decepção, traz um mal-estar, uma frustração, traz um desgaste, traz um desgosto. Traz um desgaste, um desgosto de estar conversando com aquela pessoa, de perguntar, traz um desprazer de conversar com a pessoa, de se relacionar com a pessoa, de perguntar alguma coisa à pessoa, porque a pessoa está totalmente dominada por essa influência desse espírito. Por que ele estava no lugar? Porque ele é que dá comando. Ele é que dá comando. Ele já descobriu as fraquezas. Ele descobriu que essas pessoas, que a carne, ele descobriu, ele sabe, o ser humano, que essas pessoas, que as pessoas que agem assim, às vezes nem se percebem, nem se apercebem que estão nesse estágio, nesse nível. E eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei nervosa. Cheguei, eu cansei. Fiquei muito nervosa. E cansei de ver, de partilhar nessa situação. Foi muito ruim. E levou muito tempo para eu ir reagindo de maneira que eu não deixei perceber que eu estava assim. Mas eu precisava passar essa experiência. Eu precisava entender, eu precisava ver. Porque Deus mostrou para mim o que Ele queria me mostrar. Como é que ora, como é que vence, o que é que está acontecendo, como é que age, como é que Ele opera, como é que Ele faz, de onde vem. E eu fiquei assim, abismada, não vou mentir. Então, irmãos, você que não é cristão, você que está sob esse espírito de hostilidade, só sabe ser agressivo, falar com estupidez, pergunta uma coisa, responde outra, responde o que quer. O intuito desse espírito é fazer agredir. Agredir. Como não pode agredir fisicamente, tem gente que vai, agride fisicamente. Mas tem pessoas que já têm um certo temor a Deus, porque conhecem, já aceitaram Jesus, mas precisa aprender a lidar com a obra da carne, precisa aprender a confrontar a carne. E para isso, é com busca, com oração, com jejum, e que o Espírito Santo me mostrou. Eu não ia nunca entender um negócio desse. Eu comecei a repreender, e a despojar, e a dizer, olhe, mas eu quero lhe dizer outra coisa também dentro dessa palavra. Quando você se defronta, que você tem revelação, que o Espírito Santo te revela por sonho, por visão, que lhe revela quem é que está agindo, o Espírito que está agindo na sua obra, na sua natureza, na natureza de alguém que você tem amizade, que você está ministrando, que você está conhecendo, que você está evangelizando, que você detecta, vai acontecer uma coisa que foi essa também que eu fiquei pasmada. Foi que a gente sabe, mas às vezes a gente não se dá conta de analisar e de
prestar atenção no que está acontecendo. Esse espírito, ele me confrontou. Ele me confrontou. Não foi só um segundo, foram minutos, como eu disse que parecia uma eternidade, que levou acho que mais de meia hora, ou mais. Levou mais de meia hora. Eu senti na presença desse espírito. É horrível. É ruim demais. É desgastante. É desgaste emocional, psicológico, espiritual tão grande. Parece que você... aí você vai repreendendo, parece que você... Parece não. Tem que buscar com Deus, com rogos, com oração, com jejum, para romper o domínio desses demônios. Esse domínio. Porque ele já abusa da natureza humana bastante. Porque ele se aproveita, ele viola, ele aproveita a obra da carne. E como Jesus disse, os demônios sabem como é o ser humano. Ele entende do ser humano, da natureza, das suas fraquezas. E foi horrível. Eu orando, buscando o Senhor, falando, repreendendo, mas também não queria orar alto nem repreender alto para não despertar mais ódio nas pessoas. Não que eu estava com medo, não, mas não senti direção do Espírito Santo de usar essa maneira. Então eu fui pelo Espírito Santo com sabedoria, porque eu vi que estava em tempo de... E assim, e estava em um estágio que parecendo que já era o fim, assim, que já ia se agredir fisicamente uns com os outros. E a presença horrível, 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 o sentimento horrível, horrível. E a pessoa continuou, e as pessoas continuaram nessa hostilidade. Quando respondia, só respondia naturalmente. Está tão dominado que só respondia assim. Hostilidade com hostilidade. Tinha uma pessoa que era mais provocadora. Estava mais dominada. Estava mais se sentindo certa. Se sentindo que estava agindo certo. Que era, até a cara mudava quando falava, a maneira que falava, a expressão corporal, a expressão facial, era horrível. Então, nós precisamos vencer. Então, Jesus, o Espírito Santo, vai ensinar a gente como vencer a obra da carne. Então, porque a carne cobiça. E o inimigo se aproveita para potencializar. Então, aí só com jejum e oração para derrubar esta casta. Um jejum consciente, um jejum específico para essa situação. Não é um jejum de meia hora, é jejum de 3 dias, jejum de um dia inteiro, de 24 horas, jejum de 3 dias, para romper. Não foi brincadeira. Eu fiquei me sentindo mal aqui, meus nervos doendo, e eu querendo sair desse sentimento. Eu queria me sair desse sentimento. Eu queria me sair dessa... Mas ele me confrontou porque eu vi ele e descobri ele, discerni ele pelo Espírito Santo. Aí ele confronta a gente. É isso que eu quero dizer, que eu quero orientar, que eu estou falando. Nós precisamos, quando estivermos intercedendo, orando, ou o que acontecer com a gente ou com alguma pessoa que tem a ver conosco, que tivermos acesso a ela, você pode ter certeza que ele vai te confrontar. Ele vai te atacar. E você vai sentir justamente as coisas que ele faz, as manobras, a presença maligna dele. É horrível. Mas você tem que buscar de Deus também sabedoria, estratégia de como lidar com essa situação com jejum e oração, buscando com jejum e oração a vitória. E eu tive essa experiência que eu estava intercedendo por uma família, intercedendo por uma família, e nisso aí eu vi esse espírito que eu acredito que é um espírito familiar. É um espírito familiar, certo? Então,
Então, lembrar que a gente vai confrontar e vai sentir, vai ter os mesmos sentimentos. E a gente tem que buscar socorro do céu. Foi o que eu fui buscando. Parecia que, verdade é, parecia que nunca ia romper, parecia que nunca ia vencer, parecendo que a oração, parecia que a oração foi ao contrário. Não é que foi ao contrário, é que aquilo existia, esse tipo de espírito, ele estava trabalhando, então ele estava, não se sabia direito como era que fazia, não sabia como que ele fazia, como eram as atitudes, embora de hostilidade, mas é um espírito hostil que trabalha com rivalidades, contendas e confusões, que está inserido no seio da natureza humana e que a intenção é destruir um ao outro, é destruir as amizades, é destruir os relacionamentos, é impedir de serem felizes, é impedir de serem amorosos. Ele é contrário ao que o Espírito Santo fala através de Paulo aqui. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Eu vou pular e vou para o versículo o 20, que diz assim: idolatria, feitiçaria, inimizade, causa inimizades. E outra coisa, é uma coisa que nem as pessoas querem estar dizendo, porque a presença maligna é tão forte que faz as pessoas que não estão vivendo esse contexto, essa situação, esse tipo de manipulação dos demônios, dos espíritos imundos, então faz a pessoa se sentir mal, não gostar de estar junto daquelas pessoas, não gostar de conversar com aquelas pessoas, não gosta de estar com essas pessoas, não gosta de visitar essas pessoas, não quer amizade. E se for marido e ele não tiver essa influência, ele passa, ela passa, se for esposa, passa no convívio, termina um envenenando o outro com esse espírito, com esse sentimento, com esse espírito, com essa obra da carne. Se a pessoa for carnal, se a pessoa for um cristão que não vigia, não foi liberto, não sabe colocar, que não é fácil, colocar a carne na cruz, despojar os espíritos malignos e ter o domínio próprio, não é fácil desenvolver a fruta do Espírito. Não é, mas é necessário para que você viva, para que você, o amor de Deus, ele se manifeste com o quê? Com mansidão, com domínio próprio, temperança, com bondade. E a pessoa, às vezes até descobre que está ali aquele espírito, mas não sabe como lidar, porque não foi confrontado por você. Ele lhe confrontou, mas você precisa confrontar ele com o sangue de Cristo, com jejum, com oração, despojando e tomando a posição. Eu não quero ser assim. Eu não aceito me deixar ser guiado por esta obra da carne, por esse demônio, por esse espírito maligno. Para ter esse domínio, para dizer isso para ele, é preciso estar debaixo de jejum e oração, para que o Espírito Santo revele, lhe dando autorização, lhe dando capacitação específica. Ele disse que a gente expulsaria demônios e tudo, mas ele não disse que era na carne, pela força da gente. Disse que a gente tinha que depender dele com oração, com jejum e oração, com meditação, se revestindo com as armaduras de Deus para que a gente possa enfrentar e vencer. Porque não é fácil. E para mim foi assim uma experiência muito boa no sentido de aprender e estar passando para você. Então você que me ouviu, você que ouve, você que não sabe de onde vem tanta grosseria, tanta estupidez, tanta brutalidade, tantas palavras grosseiras, xingam, falam palavras que ferem uns aos outros, no casamento, dentro da igreja, onde estiver, no trabalho, e que você depois diz: eu não sei porque as pessoas não gostam de mim, não sei porque me discrimina, eu não sei porque se afastam de mim. Por quê? Está debaixo dessas influências, obras da carne, é brincadeira? Mancomunada com os demônios, com os espíritos imundos e perversos? Não é brincadeira. E se não buscar o Senhor e a força do Senhor, não se revestir do Espírito Santo e do poder dele, não vai vencer. Não vai vencer e vai ser vencidos.
pelo mal, vencido por obra da carne. Não se deixe ser vencido pela carne, porque a carne dominada juntamente com o demônio, a pessoa vai fazer o que ela não quer. Ela não vai conseguir frear esta boca, esta língua, estes nervos, esse sentimento vai estar todo conduzido, canalizado para hostilidades e agressividades. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de jejuar, é tempo de buscar domínio próprio para crucificar esta carne maligna, e por isso tem tantos crentes fracos, caídos, vencidos pelo mal. Às vezes não quer, mas não faz o que Deus manda, quer se revestir da força dele, das armaduras dele, e aí abre porta também, abre porta. Não é se achar que você é vítima, não é só achar que os outros é que estão lhe agredindo, não. Os demônios trabalham geralmente é com um e com o outro. E quando aquele ainda não é assim, vai fazer ficar assim, porque o outro está tão ferindo, está ferindo tanto, que o jeito que tem é também revidar. Deus quer te tratar, e você que ainda não é crente, em nome de Jesus, você que ainda não aceitou Jesus, e que está vivendo essa vida disso, vivendo de espírito de hostilidade dentro de casa, uns dos irmãos, uns com os outros, tio, pai, que não há respeito, que não há limite, que não há controle, que não há freio. É hora de entregar a vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados e confessar para Deus: Deus, eu sou hostil, depois da palavra dessa pastora, depois dessa experiência que ela teve, que o Senhor revelou, que ela está trazendo para mim em direção, que ela está sendo usada por Deus para me abençoar, para me tirar desse universo da prisão, que agora eu estou falando desse confronto com esse espírito de hostilidade. Diga: Jesus, eu me arrependo. Jesus, eu não tenho força. Confesse para ele: Jesus, eu não consigo. Jesus, eu nem quis te aceitar porque eu tinha ódio também do Senhor, porque eu tinha raiva do Senhor, porque eu não entendia a revolta do Senhor. Tem tanta gente que não aceita Jesus, que a hostilidade é levada para o lado contra Jesus. Então, em nome de Jesus, é hostilidade com os pais, aí não tem prazer. Em nome de Jesus, peça perdão dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados, entregue sua vida, peça a Ele que venha quebrar esse domínio no nome de Jesus. E eu digo para você, não vai ser de uma hora para outra: Senhor, vem quebrar, eu entrego a minha vida, vai quebrar. Não. Há situações em que Deus opera de uma maneira, dependendo de como a pessoa se volta para Ele. Mas na maioria das vezes, e a gente, que a gente, todo dia a gente se confronta com a carne. Todo dia a gente está confrontando está descobrindo coisas horríveis na nossa carne. Tá confirmando o que a Bíblia diz. A carne luta contra o espírito contra a carne, e um se opõe ao outro e não deixa fazer o que tem de fazer. O que tem de fazer é vencer e não consegue vencer. Mas aqueles que andam no Espírito, aqueles que estão no Espírito devem andar. Aqueles que vivem no Espírito devem andar no Espírito. Então você que ainda não tem Jesus, entrega a sua vida, pede socorro ao Senhor, enquanto se pode dar jeito, porque por conta disso muitas pessoas já mataram outras, tanto mataram espiritualmente, fisicamente, mataram emocionalmente, mataram relacionamento, mataram casamento, mataram amizades, empregos, perderam amigos, perderam pessoas, perderam os vizinhos, até mesmo perderam pessoas que eram hostis e que não sabiam lidar com esse espírito de hostilidade. Porque quando a pessoa não está nesse domínio de hostilidade, mas também tem que estar preparado psicologicamente, espiritualmente, de tal maneira, tão vencido, tão dominado pelo Espírito, tão cheio do Espírito Santo, tão de amizade com o Espírito Santo, que quando estiver diante de pessoas que estão sob esse domínio, ter a delicadeza, ter o amor de Deus, a força do amor, porque o amor não falha. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E o amor não falha. O amor de Deus não falha. E o amor de Deus tem que ser maior do que as obras da carne e do que os demônios. Não desconsidere essa ministração. Isso não foi só comigo, não. Isso acontece com o ser humano.
Mas nem todo mundo tem a oportunidade que não sou melhor do que ninguém, mas nem todos têm a oportunidade que Deus está me dando e que Deus tem dado a muitos para trazer o quê? Orientação, para trazer revelação para você, para trazer explicação, para fazer você vencer o que está além das suas forças. Amém? Entrega seus caminhos ao Senhor, você vá buscar o Senhor, não vá ficar dando de testa com ninguém não, vá se humilhar, vá buscar, em nome de Jesus. Conto com você, dê o seu like, dê o seu joinha, aperte o sino da notificação, vamos nessa. E em nome de Jesus tudo vai dar certo. O Senhor amado aqui apresenta estas vidas. Socorre, meu Deus. Visita cada um, Pai. Esta foi o passo inicial para se entender, para aprender, para compreender, para vencer. Dá sabedoria, Senhor. Dá estratégia, Senhor. Dá força para a gente jogar. Dá coragem. Ajuda, meu Deus, para que cada um possa se revestir do Senhor e da força do seu poder, para que cada um tome posse das tuas armaduras, e aqueles que não têm o Senhor Jesus, que seja uma noite de arrependimento, diga Jesus, dependendo do horário que você vai ouvir esse vídeo, você, Senhor meu, me arrependo, me socorre, está além da minha capacidade. Se o Senhor não vier, não me perdoar meus pecados, ó Deus, eu não vou conseguir, e isso vai trazer tragédias piores das quais já tem acontecido. Entrego a minha vida a Ti, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, me recebe como teu filho, tua filha, me socorre, porque isso é muito sério. E você que já é um servo do Senhor, não se sinta, não fique se achando. E tem acontecido com você com hostilidade com as pessoas e achando que é porque você está nervosinho, nervosinha, que você é vítima, que é os outros que ficam provocando você. Preste atenção. Muitas vezes pessoas provocam, mas a gente dá o do que a gente tem. Sai da nossa boca, do nosso coração, o que a gente tem, o que está lá dentro. Se é isso, precisa ser tratado. Amém? Deus te abençoe. Eu te abençoo em nome de Jesus. Conto com você, em nome de Jesus.